Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Bárbara e voltamos com o vlog de leitura. Hoje é dia 1º de outubro, então terminei uma maratona ontem e hoje estou iniciando outra, só que dessa vez, outubro, maratona de Halloween. Eu quero pedir antes para você já curtir, para você se inscrever, comentar o que você tá achando dos vídeos. Me segue no Instagram também, tá? Tô sempre postando coisas por lá. Então, como vai funcionar isso? Eu resolvi esse mês que participarei de 2 maratonas literárias de Halloween. Então, a primeira maratona que eu vou participar é da Mel, do canal Mel with Tea, né? Ela tá organizando essa maratona que vai durar do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro, mas eu vou participar da maratona dela somente até o dia 20 de outubro, porque no dia 23 começa a maratona literária de Halloween, que tá sendo organizada pela Rafa de Biasi, pela Jaque do Perdida na Estante, pela Mari Moura, por outras meninas aí do Booktube. Vou deixar aqui embaixo o vídeo da Mel falando sobre a maratona que ela organizou. Então, como é 1º de outubro, esse vlog aqui vai ser sobre o que eu vou estar lendo durante a maratona da Mel. Eu não sou leitora aí de terror, não é meu gênero favorito, nem, na verdade, eu nunca li terror. Eu resolvi não me apegar ao fato de ser uma maratona de Halloween. Eu levo em consideração que maratonas são boas para você tirar livros que estão encalhados na sua estante, ou livros que você sabe que se você não aproveitar essa oportunidade vão encalhar, como é o caso. O primeiro desafio que eu escolhi é ficção científica, e para esse desafio eu escolhi, então, Novembro de 63, do Stephen King, que assim, gente, é realmente uma mão lava a outra nesse livro aqui, porque se eu não lesse agora, eu não ia ler ele tão cedo, porque é um livro que me assusta demais, primeiramente pelo tamanho, segundamente pelo peso de ser Stephen King, de ser um livro que tá assim muito fora da minha zona de conforto. Nunca li nada do gênero, vai ser um livro de primeiras vezes. Vai ser minha primeira vez lendo ficção científica, apesar de ser um tema aí que eu gosto bastante, que envolve viagem no tempo. Vai ser minha primeira vez lendo Stephen King, né? É um autor aí de peso. Vai ser a minha primeira vez também participando de uma leitura coletiva, porque eu quis aproveitar aqui que no dia 3 de outubro começa a leitura coletiva com a Ju Cirqueira. Também vou deixar o vídeo dela aqui embaixo, desse livro aqui. Ela dividiu 2 meses para a leitura desse livro, então desde o dia 3 de outubro até o dia 3 de novembro a gente vai ter esse período aí para ler as 3 primeiras partes desse livro, e do dia 3 de novembro até o dia 3 de dezembro a gente vai ter para ler as últimas 3 partes. As 3 primeiras partes são menores, elas têm 304 páginas, né? Então estou mais tranquila quanto a isso. Apesar da leitura coletiva começar no dia 3, hoje eu acordei com vontade de ler esse livro, então nada melhor do que aproveitar um momento que você está com vontade de ler um livro para começar ele. Vou aproveitar, no canal Minhas Regras. Mas eu confesso que eu tô com medo. E como eu falei, né, é muito fora do que eu tô acostumada a ler. Eu não vou encontrar as coisas que eu costumo achar nos livros que eu gosto, então realmente é uma fuga aí da minha realidade. Tô curiosa, porém estou com medo. Ok, gente, horas depois voltei. E devo dizer o seguinte, vai ser uma leitura bem lentinha. O que acontece? Eu tô demorando em média 2 minutos por página. E esse início aqui, eu não sei se é porque é o início, né? Introdutório e tudo mais. Tá muito lento, muito maçante. Eu tô tipo assim, não tô entendendo, mas tô compreendendo, sabe? Tipo, eu tô lendo tudo que tá escrito aqui. É uma leitura bem simples, assim. Achei que poderia ser um pouco mais difícil, talvez, mas não. Porém, eu não tô entendendo a finalidade do que tá sendo explicado até agora, sabe? Provavelmente vai ter mais pra frente. Só que, tipo assim, não me pegou, tá meio difícil. Eu li até a página 54, né? Bem inicinho mesmo aqui do livro. E, tipo assim, não aconteceu nada demais. Mas também não vou julgar o livro pelo esse início aqui, mas foi um início bem difícil. Espero que não continue assim, espero que conforme eu for lendo, eu devore o livro e tudo mais. Eu escolhi 4 desafios aí da Mel, inicialmente, porque eu tenho esses 4 livros para ler durante esses 20 dias iniciais, somados a 3 livros que estão na minha TBR,
mas eu não coloquei dentro da maratona, porque eu queria ler agora e não tinha nenhuma categoria. Eu falei, quer saber, eu vou ler mesmo, que são aqui os 3 livros da Mediadora, né? O livro 4, 5 e 6 aí, pra eu terminar a série. E fora isso, tô com outro livro aqui também que vou ler, mas mais pra frente eu vou mostrando pra vocês. Por hora vai ser isso, vou tentar intercalar uma leitura aqui com uma leitura aqui e rezar para que, conforme os capítulos passem, eu comece a gostar mais, né? Oi, gente, voltei. Então, hoje é dia 3, sábado, e já comecei o vlog assim mesmo, né? Deixando de atualizar vocês no segundo dia. Mas o que acontece? Não tinha muita coisa pra eu falar ontem. Como vocês viram, eu comecei então em novembro de 63 e tava sendo assim, ainda tá, na verdade, sendo uma leitura assim, muito maçante pra mim. Os capítulos têm cerca de 20 a 30 páginas, então eu demoro cerca de 1 hora pra terminar. E quando eu termino um capítulo, já tô muito cansada pra ler o próximo. Isso aconteceu principalmente nos primeiros capítulos. Então, ontem eu acho que eu li um capítulo porque eu me obriguei antes de dormir. Quando eu terminei ele, eu não queria olhar pra cara do próximo. Então eu li... Cheguei na página 76 ontem e li um pouco do livro 4 de A Mediadora. Mas eu não vou falar muito desse livro porque não faz parte da maratona. Hoje eu dei aí mais moral pra esse livro aqui, porque eu coloquei uma meta de ler pelo menos 2 capítulos por dia, pelo menos um de manhã e outro de noite. Só que daí, quando eu li o último capítulo da primeira parte, que era da 76 até 94, ficou mais interessante. Então, daí hoje eu li da 76 até a 158. Então, faltam aí 38 páginas para eu terminar já a segunda parte desse livro, que é da página 91 até a página 196. E a primeira parte era da 17 até a 90. Faltam 38 páginas para eu terminar a segunda parte. O livro começou a ficar mais interessante e não é nada assim do que eu esperava. Na verdade, eu não esperava muita coisa, eu não tinha muita noção do que era esse livro aqui. O que eu sabia era o básico, era um cara que ia voltar no tempo pra tentar impedir o assassinato do John Kennedy, mas a coisa é muito mais embaixo. E o jeito que ele, volta no tempo também é diferente do que eu já vi mesmo. E as regras também são diferentes do que eu já vi, não costumo ver esse tipo de regra. Então, assim, começou a ficar interessante o livro. Tô começando a, engrenar na leitura, ficar mais curiosa pra ler. Eu acho que eu li uns 4 capítulos hoje. Eu li 82 páginas, então foi em média isso aí, 4 capítulos. Então amanhã eu pretendo terminar a segunda parte e já tentar caminhar. Aí eu também cheguei na página 78 de A Mediadora, né, que tá aqui, que é o capítulo 5. E eu também adicionei outro livro pra minha TBR aí, porque eu fiquei com vontade, gente. Então eu peguei o desafio do livro clássico da Mel e eu escolhi Sherlock Holmes. Eu tava com vontade de ler, tava desanimada aí com Novembro de 63, aí eu li um capítulo de Novembro de 63, peguei esse livro aqui e aí fiquei meio que intercalando as leituras e funcionou bem, bem legal. Então esse livro aqui, ele tem 2 romances do Sherlock Holmes e tem outros contos, vários outros contos. E, gente, eu não tinha noção de que Sherlock Holmes era tão antigo assim. Tá escrito aqui que o primeiro romance, que é Um Estudo em Vermelho, é de 1887. Então, eu tô na página 98 de Um Estudo em Vermelho. Ele é dividido em 2 partes, eu tô no capítulo 4 da segunda parte já. E a primeira parte, assim, engrenou muito legal pra mim. Eu não tava esperando o que eu ia encontrar aqui. Eu não sei se é do autor, eu imagino que seja do tradutor, mas tem uma linguagem muito fácil aqui e você acaba lendo rápido. Só que a segunda parte, ela meio que faz um flashback pra gente entender os motivos, porque assim, o Sherlock Holmes tá tentando desvendar um assassinato. E aí, na segunda parte, vai fazer meio que um flashback pra explicar o motivo desse assassino de estar assassinando. Essa parte tá um pouquinho chata, vou confessar pra vocês. Então deu uma diminuída aí na minha frequência. Mas amanhã eu planejo já terminar esse livro aqui, né? Porque como eu falei, até a 138. Quer dizer, Um Estudo em Vermelho eu planejo terminar, né? O segundo romance é ainda mais curtinho, então eu acho que eu vou ler pelo menos ele ainda esse mês. E queria mostrar um negócio pra vocês também, aproveitar que estou aqui. Se vocês viram o vídeo de unboxing que eu fiz, das compras que eu fiz no aniversário da Submarino, vocês viram que eu tive muito problema com as entregas da Submarino, assim, os livros vieram
tipo, sem proteção nenhuma. Os 2 boxes que eu comprei, os livros vieram muito machucados. E eu até mostrei que esse livro aqui, os 4 vieram bem machucados. Mas depois eu fui ver que veio muito pior, né? Começar aqui a lombada, eu não sei se vai dar de ver direito aqui, ó. Tá bem machucada aqui, tem um risco também aqui e tal. Aí beleza. Isso aqui é culpa o quê? Da Submarino. Mas o livro veio sorteado, gente, porque não foi só isso que aconteceu, não. Não teve só culpa da Submarino envolvida, não. Olha só essa página, como que veio. Ela veio toda bugada, tá vendo? Aí, tipo, eles fazem essas dobras muito loucas pro livro ficar do tamanho. Mas ó como a folha sai. E aí, tipo assim, quando você vira a página, você vê que essa dobra, ela é importante pra dar sequência. Porque se você esticar a página, olha o que acontece, as páginas, a impressão sai do lugar. Então, tipo, pra você ler a página tem que estar dobrada mesmo. E eu vou mostrar pra vocês que teve outro livro que veio meio coisado. Peguei o box pra mostrar pra vocês entenderem o tanto que, tipo, mais uma vez eu fui sorteada. Sorteada eu quero dizer assim, quando o livro vem além de estragado por fora, vem estragado por dentro. Então tem o problema da Submarino atrelado com a HarperCollins, né? Primeiro mostrar o box. Olha como que o box chegou pra mim. Todo machucado. E ele é um box resistente, gente. Então ele chegou assim, machucado aqui, amassado aqui também. E aí esse livro aqui também veio com uma página, tipo, toda dobrada dentro. Só que, tipo assim, diferente do primeiro, ele não é porque eles dobraram pra página encaixar. O livro, sei lá, teve alguma falta de manuseio aí do pessoal que acabou essa página dobrando. E ao que eu reparei, são só esses 2. Falei pra vocês, os livros também vieram, tipo, amassados aqui na lombada. E aí, no unboxing, eu falei pra vocês que eu não sabia se eu ia me estressar mandando mensagem pra Submarino. O que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pra ver o que eles iam falar. Que foi o mesmo estilo de mensagem que eu mandei pra Autêntica quando o meu box de Fazendo Meu Filme veio estragado. Eu mandei, tipo assim, pra eles. Que eu tinha ficado super chateada porque os livros vieram sem proteção e tinham chegado machucados. Mas eu não, tipo, falei nada de troca, deixei eles. A Autêntica, quando isso aconteceu, partiu da empresa me mandar outro box. A Submarino só me respondeu, tipo assim, vamos tomar cuidado nas próximas entregas. E foi isso. Então, fazer o quê, né, gente? E é isso. Tentar atualizar vocês amanhã. De novo, não prometo nada. Oi, gente, voltei. Hoje é domingo, dia 4, então vamos às atualizações. Tá rolando ao vivo agora no canal da May Mortari e já teve 3 sprints e eu só consegui participar de 2 porque eu ainda fico muito perdida na onde que vai ser o sprint no dia, que horário que vai ser e tudo mais, mas agora eu comecei a acompanhar o Twitter da maratona, eu tô um pouquinho mais me situando, né? Mas enfim, eu participei de 2 sprints, então eu consegui terminar o primeiro romance de Sherlock Holmes. Como eu falei pra vocês, a primeira história ela é dividida em 2 partes, e a primeira parte se trata do Sherlock Holmes tentando encontrar, né, o assassino. E a segunda parte é meio que uma recapitulação dos motivos que levaram o assassino a se tornar um assassino. E é meio chatinho os primeiros capítulos, é meio lentão, assim, o livro começa a perder assim. Mas quando termina essa capitulação, você, tipo, se compadece pelo assassino. E daí se torna um livro bem gostosinho e tudo mais. É rápido, então, pelo menos isso. Porque se fosse, assim, arrastado demais, essa segunda parte teria sido uma tristeza. Mas é um livro rápido de ler, então isso foi bom. Eu considero essa primeira categoria aí, que é clássico, como lido. Porque eu coloquei um estudo em vermelho nessa categoria. Mas eu quero ver se eu consigo terminar pelo menos o segundo romance. Mas não vai ser mais a minha prioridade. E consegui também ler 2 capítulos de A Mediadora. Ontem eu tava na 78, hoje eu cheguei na 105, li 2 capítulos. O início dele é bem arrastado, é bem lento. As últimas 100 páginas são as que eu leio mais rápido. Em todos os outros livros foi assim, provavelmente nesse aqui vai ser também. Mas até onde eu li tá sendo o meu favorito, tá sendo o que mais me prendeu. E agora tá na pausa ali do sprint, eles estão conversando um pouco. E aí depois eu volto pra atualizar vocês. Agora tá acontecendo aqui o último sprint da live. Então eu vou assistir e aproveitar pra ler pelo menos um pouquinho aí de Novembro de 63.
Então, gente, acabou de acontecer o último sprint aí e eu só consegui ler 11 páginas de Novembro de 63. O livro continua, assim, muito difícil de você ler, porque tem muitas palavras numa página só, então você gasta muito tempo realmente. Como eu falei, são 2 minutos por página que eu gasto. Mas pelo menos agora, a história tá mais engrenada, tá me puxando mais, tá me fazendo ler os capítulos com mais vontade. Eu vejo as páginas passar, ao invés de ficar, meu Deus, quantas páginas que eu já li, sabe? Então tá sendo um pouco mais gostosa a leitura nesse ponto. Eu não terminei o capítulo ainda, né? Como eu falei, eu li 11 páginas e esse capítulo é enorme. Então, vou assistir aqui o final da live e depois eu volto a ler Novembro de 63 e vejo se eu atualizo vocês ainda hoje. Oi, gente, voltei pra trazer mais atualizações pra vocês. Estou com a mesma roupa de ontem, sim, por motivo de ser pijama, né? Então, vamos às atualizações de ontem à noite, porque depois que eu falei com vocês pela última vez, eu li mais e acabei não atualizando. Enfim, a última vez que eu mostrei pra vocês, eu tava na página 170 de Novembro de 63, né? Então eu li até o final do capítulo, que é a página 197. Nisso eu finalizei a segunda parte de 6 desse livro aqui, né? E eu também li mais umas páginas de A Mediadora. Eu tava na 105 quando eu falei com vocês, então eu li mais uns 2 capítulos e terminei na 137. Agora, falando de hoje. Hoje eu peguei e terminei esse livro aqui pela manhã. Esse aqui com certeza é meu favorito até agora. Eu li com muito mais vontade, me prendeu muito mais. Os fantasmas que participam desse livro aqui têm uma importância um pouco maior na história, então quem leu vai entender. Então acabou me prendendo muito mais. Então eu terminei ele de manhã. E mais à tardezinha peguei Novembro de 63 e eu li da 197 até a 244. Então eu li 47 páginas, que quando eu paro pra contar em número de páginas não é tanto, mas quando eu vejo o tempo que eu levei pra ler essas 47 páginas, eu realmente li bastante. O que acontece? A história realmente tá pegando muito mais fluxo cada vez mais. Apesar disso, eu ainda continuo demorando pra ler os capítulos. Como eu falei, tem muitas palavras numa página só, então eu gasto 2 minutos numa página. Mas, no início era puxado, eu lia assim, tipo, Jesus Cristo, não acaba nunca. E agora eu leio, e quando eu vi já acabou o capítulo. Tá bem gostosa a leitura, eu tô curtindo bastante. Eu realmente tô gostando, assim, de ler uma coisa diferente do que eu costumo ler, então tá sendo muito, muito legal. Então, eu parei de ler, né, na 244, e quando foi mais ou menos umas 8, 8 e meia da noite, eu comecei a ler o terceiro livro aí da maratona, que é da categoria um livro latino. Então eu peguei um livro de autores nacionais, são 2 autoras, e é o livro Operação Quase Perfeita, né? Ele é a continuação de um spin-off, na verdade, Um Plano Quase Perfeito, que eu li na maratona em setembro. Então eu comecei a ler ele umas 8 e meia, agora são 2 da manhã, e eu terminei de ler ele, né? O livro físico tem 153 páginas, mas eu li no Kindle. Esse livro vai falar sobre o Martin e a Alexa. O Martin é o melhor amigo do Edu, do primeiro livro, e a Alexa é a irmã dele, né? Então a gente vai ver esses dois aí, eles trabalham na polícia e eles vão ter que trabalhar infiltrados. Mas o primeiro ainda continua sendo o meu favorito dos dois. Esse segundo, ele não me prendeu da mesma forma. E eu achei que o casal não foi tão assim, sei lá, gostoso de ler, sabe? O primeiro livro eu li, eu ria, eu gargalhava, eu marquei um monte de coisa. Nesse livro eu já não sentia a mesma vibe lendo o livro, assim. Mas, apesar disso, foi um livro bem gostoso. É um livro que eu recomendo para ser de uma ressaca literária, para ler entre, assim, leituras mais pesadas, para dar uma aliviada, sabe? Então, mas como o primeiro também teve umas coisas que me incomodaram um pouco, teve algumas coisas que eu achei que eram muito forçação de barra. De novo, o protagonista tinha que esconder uma coisa da mocinha, só que eu não achei, tipo, a explicação pra ele esconder, assim, foi meio fracona pra caramba. Mas, no geral, foi uma leitura gostosa, eu dei 4 estrelas. Eu falei no outro vídeo, no vlog da maratona, que eu tinha dado 4 estrelas pro Um Plano Quase Perfeito, mas aí depois eu aumentei pra 4,5. Então esse eu dei 4.
Então, assim, é gostoso, o outro é meu favorito ainda, mas ainda vale muito a pena a leitura. Então, assim, eu termino a minha segunda leitura aí da maratona, né? O primeiro foi um clássico, que foi Um Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes. Então, esse é o latino. Então, agora eu vou dormir e amanhã eu volto pra atualizar vocês. Oi, gente! Hoje é quarta-feira, dia 8. Trouxe atualizações pra vocês. Ontem eu também não apareci por aqui por motivos de, não sei, preguiça, talvez. Mas então vamos primeiro às atualizações de ontem, né? Ontem de manhã eu comecei o livro 5 de A Mediadora. Eu li algumas páginas dele. E eu tava assim com uma expectativa um pouco mais alta, porque no livro 4 ela descobre mais sobre os poderes dela de mediadora, que ela nem sabia da existência, então tava tipo, né, ela vai descobrir um monte de coisa e tudo mais. Enfim, daí eu li, assim, as páginas iniciais, e mais, assim, no final de noite, durante os sprints que acontecem na live, as lives começam às 7, eu li Novembro de 63, e então eu li 60 páginas restantes que faltavam pra eu finalizar a terceira parte, então concluí a minha meta aqui, né? Que quando eu coloquei esse livro aqui, eu disse que a minha meta seria até 304, justamente por causa, principalmente do tamanho, também porque é leitura coletiva, né? E se eu me prendesse nele, eu não ia conseguir fazer outras leituras, então eu coloquei essa meta. Então, quando eu terminei esse aqui, eu terminei nos 3 primeiros sprints, então, na verdade, os 10 minutos finais do terceiro sprint, eu peguei a mediadora 5 pra ler. E no último sprint também li a mediadora, então eu consegui ler muitas páginas. Hoje de manhã eu peguei, então eu tô quase finalizando. E o que estou fazendo é passar raiva, né? Porque no quarto livro entra um personagem, e esse personagem volta nesse quinto livro e ele é um pé no saco. Dá vontade de entrar no livro e sacudir ele, assim, tipo, meu Deus, se toca, irmão, se toca. Daí, hoje de manhã eu continuei lendo, né? A mediadora. Então acho que amanhã talvez eu termine o livro. Então, daí eu li a mediadora durante o final do terceiro sprint, o quarto sprint, umas páginas depois que acabou a live. E aí eu peguei e comecei a ler então aí o quarto livro da maratona, que é um livro escrito por uma autora. E eu escolhi para essa categoria o Diário de Mr. Darcy, que é escrito pela Amanda Grande, eu acho que é assim, vou botar a capinha aqui. Então eu fiquei lendo, já tava tarde, mas eu não tava com sono, então eu fiquei lendo, eu li 25% do livro. E aí, quando foi hoje de manhã, eu peguei mais um pouco de A Mediadora pra ler, né? E aí, à tarde, eu retomei a minha leitura e eu tava lendo até agora há pouco. Eu finalizei ele, né? O livro físico tem 220 páginas e a escrita é muito boa. Posso dizer que eu gostei bastante, sabe? A gente fica com medo de ler um livro que fala sobre um personagem que, tipo, não é original daquele autor, né? Porque ele é originalmente da Jane Austen. E eu tava meio preocupada, sabe? Sobre o que ela ia fazer com o personagem que, tipo, teoricamente ela não conhece o personagem não é dela, não foi ela quem criou os pensamentos e tudo mais. Mas a autora fez um trabalho muito bacana, fiquei muito satisfeita com a leitura. Então, terminei a minha quarta leitura. E aí, tô nessa, né, gente? Se sobrar tempo, eu quero realmente, tipo, ler, assim, umas 10 páginas, metade de um capítulo, não sei, assim, por dia, pra manter aí a leitura. E eu estou enrolando também, porque eu quero muito ler pelo menos mais um romance desse livro aqui. Mas como eu falei, já como bati as minhas metas com esses 2 livros, eles não são mais minhas prioridades. Mas eu queria muito conseguir ler mais do que isso aí durante esse mês. Mas eu não quero me forçar também, então... Porque a maratona é pra ser boa, pra ser gostosa, pra ser prazerosa, né? Então amanhã eu inicio aí a leitura do 5º livro. E estou indo muito bem, né? Oi, gente. Hoje é dia 9, mas por hora não vim fazer nenhuma atualização. Só queria compartilhar um negócio com vocês. Eu tô assistindo agora uma live no canal da Andrea Bistafá. E ela tá fazendo uma live com outros 3 booktubers agora. E eles, tipo assim, estão reunidos contando histórias de terror e tudo mais, né? Aí eu fiz um comentário e eles me notaram e eu fiquei emocionadíssima. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A Má perguntou o documentário que eu falei que eu assisti, mas eu não lembro o nome, mas eu vou tentar procurar depois da live, tá? Porque você tá rindo, Eduardo. É o documentário da Bárbara. Vi esses dias um caso real de uma mulher que morava no armário de um cara. Ele achou estranho que a comida da casa dele estava sumindo. Daí instalou câmeras na casa e viu umas imagens então. Isso era algo que eu faria, entendeu? Ia viver o quê? Super de boa, só comendo a comida dos outros. Não ia me incomodar em nada. Só comer a comidinha. Esse relato tá no negócio que eu assisti. Não é esse exatamente, mas o negócio, o documentário que eu assisti, que eu vou tentar descobrir qual que é, porque eu vejo muitas coisas aleatórias, não faço nem ideia do que é.
falava exatamente sobre isso. De pessoas que ficavam roubando comida, assim, eles ficam na casa comendo à noite. Gente, aqui na live, a Andrea, ela abriu pra mandar e-mails, experiências pessoais pra elas contarem de terror, né? Aí alguém mandou uma história que estão falando que é um livro, né? Na verdade, tipo assim, um conto de terror e tudo mais. E aí virou, cara, ninguém tá aguentando, porque acho que é Dessa e a Samantha, elas estão interpretando os diálogos, as cenas, tudo. A gente tá rachando de rir nos comentários. Cara, um monte de piada. Pessoal, cara, eu não tô aguentando. Adão e Filipe. São tanto medrosos para quem se dizem caçadores. Caçoou dando uma forte gargalhada. Por favor, disse Renari, endossando um gesto exagerado com a mão. Não fiquem com medo, entrem. Quando todos entraram, ele fechou a porta. Permitam-me que o sirva com o meu café. Aí deixa eu contar. A Andrea, ela tava contando uma história e a pessoa falou que gravou um áudio, o áudio saiu todo bugado, todo um contexto lá. Aí a Andrea colocou o áudio 3 vezes pra tocar. Aí depois de 3 vezes, ela pegou e parou o áudio. Tô com medo, chega. Aí eu fui lá, gente, e comentei, né? Que eu achei muito engraçado. Então, peraí que o Vitor... Depois de 3 vezes, meu medo chega. Calma que eu tava testando, né? Peraí que eu vou procurar do... Amando ser notada. Que geralmente as pessoas me ignoram nas lives. O pessoal tá falando aqui nos comentários que ele teve uma paralisia e aí foi lá tentar de novo. E depois dessa aí eu ia dizer essa também, eu sou mandando um pouco. Eu fiquei também um pouco nessa, assim, eu sou nada boa, eu respondi. Ah, cara, demônios aqui conversando comigo, deixa eu conversar com ele, né, gente? Você melhor do que ignorar, né? E aí, gente, voltei pra finalizar esse vlog, porque hoje é dia 10, né? Então, essa primeira parte vai ser finalizada agora. E eu realmente sumi aí, mas é porque o vlog já tava meio longo e eu não queria me estender muito nos outros dias, então deixei pra atualizar tudo aqui no final mesmo. Só apareci ontem, né, dia 9, pra surtar, como vocês puderam ver, porque fui notada na live, foi muito emocionante. Mas enfim, vamos às atualizações. O que eu li? No dia 8, eu li 14 páginas do segundo romance de Sherlock Holmes. Eu comecei a ler O Sinal dos Quatro, né? O segundo romance. Mas aí eu li só 14 páginas e resolvi pegar pra começar então aí o livro N de Avonlea, que é da categoria escrito no século passado, né? Pra quem não sabe, ele é de 1909. E eu li 148 páginas desse livro aqui. E ele é tão delicioso quanto o primeiro, sério. Nossa, ele transmite uma energia muito gostosa. Ver o que a Anne faz e o jeito que ela é doce. No primeiro livro, a gente tem uma passagem de tempo dela entre os 12 até o início dos 16 anos dela. Esse aqui a gente tem uma passagem de tempo um pouco menor. Aqui ela começa com quase 17 e vai até o início dos 18 anos. Então eu li 148 páginas. Aí, no dia 9, eu li as páginas finais de A Mediadora 5. A última vez que eu tinha lido tinha sido no dia 7, né? Então eu fiquei o dia 8 aí sem ler. Então eu li as páginas finais e passei bastante raiva com esse personagem que eu falei. Até falei pra vocês que ele é um cara, assim, que... Cara, ele não se toca, sabe, gente? Sinceramente, dá uma vontade de esbofetear aquela cara dele. E aí, quando foi à noite, eu peguei e fui ler N de Avonlea. Só que eu só li 58 páginas, porque daí começou a live de Halloween, né? E aí eu fui assistir, né, a live deles contando histórias de terror, que na verdade virou um verdadeiro stand-up. Meu Deus do céu, ri demais. Então eu não consegui ler muito. Aí, hoje, comecei a ler A Mediadora 6. Li as páginas iniciais, né, dele. E aí eu li mais 59 páginas de N. Então, falta bem pouco pra eu terminar, né? Falta só algumas páginas. Daí, hoje, eu peguei e comecei o livro 6 de A Mediadora, né? E tô preparando o psicológico porque o personagem chato tá de volta. E... Nossa, vai ser bem de raiva mesmo. Mas é o último livro, então eu tô muito curiosa pra ver como é que eles vão fazer pra protagonista ficar com o fantasma, né? Vai ser a solução, porque se esse casal não ficar junto, eu vou surtar.
entendeu? Então, eu li algumas páginas de manhã, e daí eu peguei N pra ler durante a tarde, e eu li 59 páginas, e daí eu peguei a Mediadora 6, e já li umas 100 e poucas páginas dele. Então eu vou finalizar só amanhã, porque agora eu vou dormir, porque está tarde. Então o vlog vai ficando por aqui. Não se esquece de dar seu like, de comentar aí embaixo, de se inscrever e de ativar o sininho pra você não perder nenhum dos vídeos. Por favor, me segue no Instagram também. E até o próximo vídeo.